As linguagens de programação anteriores à orientação a objetos, elas são conhecidas como linguagens estruturadas ou procedurais. Os programas orientados a objetos, eles também possuem algumas características que são comuns às linguagens estruturadas ou processuais. Por exemplo, na programação orientada a objetos, nós também vamos trabalhar com variáveis. Nós também vamos ter instruções escritas de forma sequencial, ou seja, os programas eles vão ter uma sequência de comandos de execução, vão ter funções. Ele também vai ter estrutura de seleção ou as condições como if, switch e outras estruturas condicionais que a gente fala. E eles também vão trabalhar com laço de repetição, como for, while e assim por diante. Então, essencialmente, na programação orientada a objeto, nós vamos utilizar todos os conceitos, de uma forma geral, que são utilizados na linguagem, na programação estruturada. Porém, a forma que nós utilizamos é que será diferente. Dentro do paradigma da orientação a objetos, nós trabalhamos embora nós utilizemos alguns elementos comuns, nós utilizamos esses elementos de uma forma diferente. Basicamente, o que diferencia a programação orientada a objeto são alguns conceitos importantes que nós utilizamos nesse paradigma de programação. É o uso de algumas técnicas específicas. Uso de objetos, uso de classes, conceito de herança, conceito de polimorfismo. Quando a gente trabalha com classe e objeto, nós também estamos trabalhando aqui um conceito chamado de abstração. Então, o conceito de abstração é um conceito que nós trabalhamos dentro da programação orientada a objeto. Mas, basicamente, as técnicas principais relacionadas à programação orientada a objetos está relacionada ao uso de objeto, à criação de classes, conceito de herança e o conceito de polimorfismo, que nós vamos aprender na prática nas próximas aulas. Vamos agora entender alguns termos que nós utilizamos na programação orientada a objeto. Então, conceito de objeto. Na programação orientada a objeto, objeto é qualquer coisa. Nós podemos representar qualquer coisa na forma de objeto. Essas coisas podem ser coisas do cotidiano, como por exemplo uma cadeira, uma mesa, um carro. Também pode representar animais. Por exemplo, podemos representar cachorro, pássaro, enfim. Qualquer coisa que nós queremos representar, nós vamos utilizar o termo objeto para essas coisas. Então, objeto se refere a qualquer coisa. E uma classe é uma categoria de coisas. Mas uma classe também ela é um projeto desse objeto, porque a classe ela define as características e as ações ou os métodos desses objetos. E o objeto ele é uma instância de uma classe, ele é a realização de um projeto. O objeto é o resultado da execução de um projeto, que esse projeto é a classe. Então, na classe nós definimos e o objeto é o resultado da execução daquilo que foi definido na classe. Para facilitar o entendimento,
Vamos pensar aqui no caso do carro. Nós podemos ter uma classe de um carro que, na verdade, representa um projeto de um carro onde eu vou definir as características do carro, vou definir o formato dele, vou definir algumas características como cor, tamanho, e também vou definir algumas ações, alguns métodos que esse carro ele pode utilizar, ele pode executar, como por exemplo ligar, desligar, parar, mostrar a velocidade, enfim. Então eu tenho uma série de características e uma série de ações ou métodos que eu posso definir dentro do meu projeto, dentro da minha classe carro. E o que seria então os meus objetos? Seria a implementação dessa classe, seria a execução dessa classe. Quando eu pego o projeto e eu executo, ou seja, eu crio um carro a partir da minha classe. Então, esse elemento criado a partir do meu projeto é o objeto. E aí o objeto, seguindo a minha classe, ela define que eu posso ter uma cor, então posso, na execução na criação do meu objeto, eu posso definir a cor que eu quero. A minha classe, ela definia um nome, um modelo, uma marca. Então, na execução, eu posso definir o nome que eu quiser. E assim por diante. Então, eu tenho as características que são pré-determinadas na minha classe e na execução eu vou executando seguindo essas características, obviamente com uma certa liberdade, mas o projeto ele é seguido, ele é definido pela classe. Usando então o exemplo da classe carro, quais são os métodos que eu posso definir para o meu carro? Então eu posso definir que ele vai ter abastecimento, eu posso definir que ele vai controlar a velocidade, eu posso definir que ele vai andar, eu posso definir que ele vai ligar, que ele vai desligar, que ele vai frear, que ele vai acelerar, que ele vai reduzir a aceleração. Então eu posso definir uma série de ações para o meu carro. E eu também posso definir atributos. Atributos são características. Eu posso definir que ele vai ter um atributo de cor, eu posso definir que ele vai ter um atributo que vai mostrar um atributo de o tipo de combustível que ele vai utilizar. Eu posso um atributo de marca, um atributo de formato, um atributo de ano, enfim, eu posso definir um conjunto de atributos. Então, basicamente, a minha classe ela me permite a definição de métodos e atributos. Métodos também a gente pode chamar de operações ou ações e os meus atributos, ou seja, as minhas características do meu projeto carro. Chegamos então ao final dessa aula. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima aula.